Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 11h59, eu acho que dá para falar boa tarde já, né? Uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que sintoniza, que está ouvindo também pelo nosso site, você que sintoniza 100.9, você que está no nosso site preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o advogado Leonardo Pacheco. Leonardo, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado aí pela sua presença, aceitar o nosso convite para bater um papo aqui no Radar. Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores pelo YouTube. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Ainda mais para um papo leve, descontraído, gostoso, convite de vocês aqui nessa rádio que está espetacular. Obrigado. Tá bonito o estúdio aqui, né? Tá espetacular. Você viu que tem até arquibancada aqui, não? Tá chique. Eu vou me atrever a convidar as pessoas para me visitar aqui. Tão bonito que tá. Maravilha. Bom, o Leonardo, que ele advoga num ramo, ele é especialista num ramo que, digamos, é novidade no interior, né, Leonardo? Isso, a gente conseguiu, com o passar do tempo, a gente adquiriu uma experiência nas empresas que nós trabalhamos, uma experiência prática, e juntou com a teoria que a gente foi procurar também se formar, se aperfeiçoar, né, na auditoria trabalhista. Então, nós estamos com um produto lá no escritório, oferecendo para as empresas um trabalho totalmente preventivo, que é o que interessa hoje para o empresário, que é o que interessa para a empresa, é muito mais barato financeiramente, processualmente falando e na organização como um todo, a empresa deixar de ter processo trabalhista ou alguma infração ou alguma autuação, ela atua na prevenção. Hoje, especificamente hoje, a NR1 ela entra em vigência hoje, na sua aplicabilidade. Então, o trabalho que nós fazemos, que nós desenvolvemos no interior do estado de São Paulo não tem na capital, né, que é uma auditoria trabalhista. A gente consegue observar nas empresas, juntando a nossa experiência prática das empresas multinacionais que nós trabalhamos, junto com a teoria, desenvolvemos um produto que chama Auditoria Trabalhista. É um raio-x completo da parte trabalhista e de governança das empresas, que ela pega desde a gestão das pessoas, né, que hoje com a NR1 vai pegar bem forte também, né, a gestão, assédio, denúncia, práticas danosas, assim por diante. A parte de folha, praticamente, né, de folha de pagamento, desde a admissão, demissão, toda a documentação. Então a gente consegue olhar, abarcar tudo isso, olhar os processos de trabalho, aquilo que a empresa está tendo de passivo, a gente consegue observar e fazer um diagnóstico com um plano de ação para que a empresa, se assim entender que seja adequado, implementar e ela eliminar boa parte dos riscos dela que ela tem e um passivo gigantesco e um passivo financeiro que normalmente uma empresa não deixa isso contingenciado. Bom, então daqui a pouco você, empresário, você que tá ouvindo, e não só para você, empresário, para todo mundo que está acompanhando, tem bastante assunto. A gente vai voltar a falar sobre esse trabalho que o Leonardo presta aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. 12:05, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo o Leonardo Pacheco, que é advogado, hoje lá no escritório Pérez & 1, correto? Correto. Quer mandar um abraço pro pessoal lá? Tem uma galera escutando ou não? Tá todo mundo focado trabalhando? Não, o pessoal lá está trabalhando, né, assiduamente agora, né? Então, mas na hora do almoço aí, o pessoal com certeza tá ouvindo lá. Um abraço, pessoal. Um abraço pro Dr. Pérez, Dr. Sérgio, em quem eu estendo meu abraço para todo o escritório lá. Legal. Bom, falávamos então na abertura do programa sobre esse problema que as empresas, elas... É um problema quase que eterno aqui no Brasil, né, Leonardo? E muitas vezes o passivo trabalhista já faliu a empresa, né? Júnior, observe o seguinte, nós temos três situações para uma empresa. Uma empresa pequena, uma empresa média e uma grande empresa, né? Um passivo trabalhista para uma empresa pequena, ele pode acabar com a empresa, né, dependendo do passivo que for, né? Então, uma empresa média, ela se sustenta, vai sofrer um pouco, mas sustenta. Uma empresa grande, ela consegue caminhar bem, né? Porque naturalmente ela já tem contingenciado isso dentro do seu orçamento. Agora, veja bem, o problema são os passivos ocultos. O empresário, e no Brasil o empresário é um herói, né? A gente bota herói nisso. Tem que abraçar o empresário, tem que louvar o empresário é um herói aqui no Brasil. Ele, na cabeça dele, ele faz tudo para o bem da sua companhia. Ele faz tudo estrategicamente, ele cuida dos seus empregados,
ele olha o orçamento, ele olha o planejamento, ele olha a demanda, ele olha o mercado, ele olha quanto de imposto, tributo ele vai ter que arcar no final do mês, ele honra com os salários dos empregados, ele segue a legislação trabalhista. Então, na cabeça dele, ele está fazendo o correto, e na maioria das vezes está correto mesmo. O problema é o que ele não enxerga. O problema é o que ele não sabe. E não é por negligência ou imprudência do empresário. É porque são problemas ocultos. São gaps ocultos que tem. E a legislação trabalhista, ela constantemente ela tem as suas atualizações. Né? Então, o empresário, se ele não tiver uma assessoria jurídica, interno ou externo da empresa, não importa, uma assessoria jurídica que esteja constantemente acompanhando as atualizações, ele pode ser refém de uma autuação do Ministério Público do Trabalho. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, isso acontece. Mas não tá bem para o empresário. Né? Não fica bem para ele. Porque daí ele vai ter que desembolsar um dinheiro que não está prevendo. Né? E na maioria das vezes, são coisas que a gente consegue enxergar, a gente consegue observar, na nossa visão técnica, com certa tranquilidade, até a gente consegue observar e mostrar para o empresário, olha, esse ponto aqui, talvez você tenha que ter um carinho um pouco especial, talvez tenha que ter um olhar um pouco mais apurado, talvez tenha que acurar um pouco mais aquela situação, que na cabeça dele, ele tem que olhar o orçamento, planejamento, entrega, cliente, Então, a cabeça do empresário é constantemente, né, muito flutuante. Alguém tem que falar para ele algumas coisas que realmente estão dentro da empresa, mas que por um momento não técnico, jurídico, ele desconhece. E aí é que a gente entra. E aí é que a gente oferece o trabalho. Existe um ranking dos erros mais comuns do empresário? Júnior, o que a gente observa historicamente no nosso país, não que o empresário não tome conta disso, não que ele não observe isso, mas a segurança e saúde do trabalho, ela tem os passivos trabalhistas um pouco mais caros, Tá. né, no nosso país. Então, eventualmente, um acidente de trabalho ele custa caro. Né? Algum passivo trabalhista por insalubridade custa caro. Né? Alguma medida que a empresa, às vezes, ela até toma, mas ela não toma talvez 100% da maneira adequada, ele pode se prejudicar. Né? Se ele preenche uma ficha de EPI que está faltando uma informação, ela pode ser descaracterizada. Então, se eu tenho uma ficha de EPI que ela é descaracterizada, o judiciário vai entender que aquilo lá não vale. Se isso não vale, abre um passivo gigantesco. Ainda mais que ele retroage 5 anos. Então, eu posso até remediar alguma coisa mais para frente, eu posso até consertar alguma coisa, e aquela situação, aquele passivo, ele pode até ser consertado naquele momento. Uhum. Vai ter um passivo para trás. Né? Então, o empresário tem que ter isso na sua visão. Então, essa é uma preocupação importante. Ainda mais no nosso país, que o empresário está estrangulado, nós precisamos mostrar uma situação e uma alternativa para ele se desestrangular um pouco. Né? Para que ele possa caminhar, ele possa continuar de uma maneira um pouco mais segura dentro da própria empresa. Então, esse é o trabalho nosso, atuar na prevenção. Atuamos também nos processos para remediar? Sim, atuamos. Temos sucesso? Sim, temos sucesso. Mas se eu posso, enquanto empresário, atuar para que eu não tenha nenhum passivo, para que eu não tenha nenhum desconforto, para que eu não tenha nada que fuja do padrão e que eu esteja atendendo a legislação, é muito melhor. É muito melhor. Eu vou gastar menos, eu vou ter menos estresse, eu vou cuidar das pessoas, eu vou cuidar dos meus empregados, eu vou ter tranquilidade para tocar o meu negócio, para atender o meu cliente, ou internamente ou externamente, tanto faz. Então eu consigo trabalhar um pouco mais com tranquilidade, sabendo que o que é passivo ou o que pode ser risco está resguardado, está observado, está cuidado, né? E aí a gente consegue trabalhar junto, em uma parceria. As experiências que nós temos com as empresas que nós estamos oferecendo esse trabalho e já estamos atuando são muito positivas. São muito positivas. Os empresários que nós temos como cliente nesse trabalho de auditoria trabalhista são empresários com a cabeça aberta, com a cabeça para frente, com a cabeça pujante no seu negócio, e ele quer se preocupar com o negócio. Assim, eu quero me preocupar com o meu negócio. Me ajuda a olhar o que eu não estou olhando. Que cumpra a legislação, que esteja dentro do padrão e que eu esteja resguardado. Aí entra o nosso trabalho. Então, eu falo no escritório lá, e esse trabalho está sendo muito, não posso falar tranquilo, mas muito saudável pela parceria com o empresário, pela visão do empresário. O empresário ele tem essa visão de prevenção e não de remediação. Então, a cabeça do empresário que enxerga que o futuro da empresa dele, financeiro,
sustentável, de governança, de sustentabilidade, ele pode atuar, é muito melhor, é muito mais fácil para nós e para ele também. A pejotização, que acho que ela foi implementada no governo Temer, né? Ela diminuiu a quantidade de passivo trabalhista ou ela só complicou a situação? Porque o empresário, de repente, pensou, agora não tem mais nenhuma obrigação. Tem uma discussão atual ainda com relação à pejotização, o Gilmar Mendes está olhando isso daí, né? Mas é um cuidado importante, Júnior. Você tocou num cuidado importante. Boa parte das empresas, quando elas contratam algum prestador de serviço, um PJ, e o PJ ele tem alguns cuidados que são específicos do PJ. Né? Por exemplo, eu não posso ter um PJ com um subordinado meu. Eu não posso ter um PJ que ele cumpra a carga horária que eu exijo. Eu não posso ter um PJ que ele use o meu uniforme. Eu não posso ter um PJ que ele cumpra as mesmas atividades de um empregado CLTista da minha empresa. Se algumas dessas, eu citei alguns exemplos, tá? Se algum desses itens for identificado, eu tenho um passivo gigantesco. Eu tenho um PJ que ele pode pedir vínculo empregatício. Se ele pedir vínculo empregatício, ele pode pleitear os mesmos direitos trabalhistas de um CLTista que tem na empresa. Mas se eu contrato um PJ, é para uma atividade específica de expertise dele e que ele faz aquele projeto para mim. Se eu contratei ele, não é para eu ter ele como CLTista. Senão eu contrato um CLTista que tem rotina de trabalho, tem carga horária de trabalho, eu tenho a rotina de fiscalização do trabalho dele. Se eu contrato o PJ, eu contrato o trabalho. Ele me entrega o trabalho dele. Eu não contrato a pessoa dele. Então, eu preciso tomar um cuidado enorme com o PJ. E o que a gente observa é que por deslize ou por falta de conhecimento ou por, às vezes, preocupação com o trabalho e a rotina da empresa, os empresários eles deixam um pouco de lado esses cuidados que temos que ter com o PJ e acaba, às vezes, se enroscando. Então, se eu tenho uma carga horária para cumprir numa determinada empresa, isso já caracteriza vínculo empregatício. Eu não estou mais prestando serviço. Então, vamos lá, um motorista que foi contratado para trabalhar das 6 às 9 da manhã. Ele tem todo dia, de segunda a sábado, 6 às 9 da manhã. Aí ele não poderia ser PJ. O PJ tem que ter liberdade de horário. O PJ tem liberdade de horário. Uhum. Se eu exijo que o meu PJ cumpra a carga horária, se eu exijo que ele entre em X horário, que ele faça X horário de refeição e intervalo e que ele faça X horário para sair, eu posso ter uma descaracterização do PJ nesse caso. Tá. Olha como que o empresário muitos empresários passam desapercebido a isso, né? Porque a sensação que ficou naquela oportunidade é que agora liberou geral. Eu não tenho mais encargo nenhum, PJ. Não, assim, as intenções elas podem até ser positivas. Sim, sim. Né? As intenções podem ser positivas, as ideias elas têm que ser promissoras e positivas. Mas os cuidados eles têm que existir sempre. Né? A gente precisa olhar com cuidado, ler com cuidado o que a legislação especifica, ler com cuidado, então olhar um pouco mais técnico com relação a isso. E não é por má vontade ou por má intenção, é por desconhecimento às vezes. Eu quero facilitar um trabalho meu, eu quero contratar um TPJ porque eu não vou ter encargo trabalhista para isso, eu não vou oferecer férias, não vou oferecer 13º, eu não pago alguns encargos, que o PJ não tem. Só que se existir uma descaracterização da atividade PJ e ele entrar com um processo pleiteando esses direitos, pode ser abarcado a ele todos esses direitos. Aí eu vou ter que pagar tudo isso para ele, retroativo ao período que ele estava trabalhando comigo. Essa talvez seja a segunda causa de passivo trabalhista ou não? Depois do ponto acidente de trabalho? Talvez não a segunda. Eu acho que a primeira, a segunda, a terceira, todas elas estão dentro ainda da saúde e segurança do empregado. Né? Então eu posso ter acidente de trabalho, eu posso ter uma insalubridade, eu posso ter um falta de exame periódico. Então, acho que a segurança do trabalho, eu acho que ela é em primeiro lugar. Se eu eliminar todas as possibilidades de passivos trabalhistas que envolvam a segurança e a saúde do empregado, aí talvez eu possa entrar no PJ. Insalubridade é outro ponto que há muita discussão também, né, Leonardo? O que é insalubridade, né? O que a insalubridade alcança numa discussão jurídica? A insalubridade, em um processo trabalhista, a gente acaba ficando um pouco refém do momento da perícia. Uhum. Né? Eu, enquanto fazia audiência e acompanhava a perícia, eu gostava muito de acompanhar desde o início todo o processo. Eu fazia questão de acompanhar os peritos, né? Porque eu acho que o coração de um processo que ele pede insalubridade é a perícia, porque ali vai ser muito determinante. Já que o perito ele é nomeado pelo juiz,
uma pessoa o juiz, ele não consegue, não que ele não possa, né? Ele até pode fazer isso se ele quiser, mas ele nomeia um profissional para ir em loco avaliar a situação que está sendo pleiteada, argumentada, né, e assim por diante. Ele nomeia um profissional renomado que é o perito. Então, o perito são os olhos do juiz no local de trabalho onde o reclamante está alegando algumas situações. Então, esse momento é extremamente importante. É extremamente importante. Aquilo que o perito observar ou não vai nortear a avaliação do juiz dentro do processo. Então, na minha visão, muitos dos processos eles ganham ou perdem no momento da perícia. E ali tem que ter um acompanhamento técnico importante. Tem que ter um acompanhamento técnico bem acurado, bem aprofundado, das duas partes, tanto do reclamante quanto do reclamado, né? E os convencimentos, não que seja convencimento, mas os argumentos técnicos, eles têm que ser bem introduzidos naquele momento, né? Por exemplo, eu tentava sempre evitar sentimento, né? Ou alguma coisa nesse momento, tem que ser técnico, certo? Então, se alguém entrou com um processo contra uma companhia, não que isso seja regra, mas naturalmente algum sentimento ali tem, ele fica um pouco, né? E se ele joga um sentimento, ou um argumento, ou uma fala que é desproporcional à realidade, e ninguém rebate isso, fica sendo como verdade para o perito. Uhum. Então esse momento é importante, momento técnico. Então, se uma pessoa entrou com um processo contra uma companhia, por exemplo, ela vai entender, e talvez até alguns colegas de maneira não adequada tenham a intenção de influenciar em alguma coisa, ela vai falar aquilo que lhe interessa. Tem que ter uma outra parte para contrapor. E que a verdade dos fatos seja apresentada, né? Não entendo que o argumento A ou B deva se prevalecer. Eu entendo que a verdade deva prevalecer. E alguém precisa explicar isso. No caso da insalubridade é assim que funciona, na maioria dos casos. Primeiro, observa-se a parte técnica, documental. Se a parte documental estiver de acordo, vai para a perícia. Aí, juntando todas as informações, tanto documental quanto a perícia no local, o perito ele faz um laudo, encaminha no processo e o juiz vai tomar a decisão dele. Leonardo, você tem o know-how de ter passado por grandes empresas aqui em Botucatu, né? De ter trabalhado em grandes empresas, né? Você deve ter visto muito disso, né? Tanto que você entrou nesse nicho de forma bem estratégica, né? Isso. Eu falo que eu tenho... Acho que Deus é muito bom na nossa vida. Né? Eu gosto, todo dia de manhã eu acordo, eu faço minha oração, eu levanto, minha esposa sai primeiro de casa, ela vai trabalhar, eu fico com minha filhinha, tem 10 meses, eu fico um pouco com ela até esperar a babá chegar. Depois desse momento eu começo a fazer minha oração. Eu falo que Deus é muito bom na nossa vida. E Deus foi muito bom na minha vida. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas multinacionais renomadas e muito importantes, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre fizeram de tudo o que eles puderam e que eles puderam até hoje para que eu e meus irmãos, nós somos em 4, né? A gente pudesse ter uma infância, uma estrutura adequada. Mas nem sempre foi possível, né? Então eu tive que trabalhar para eu poder estudar. Então hoje o pessoal veio falando aqui, nossa, tem um advogado lá que trabalha no escritório, coordena um produto do escritório, outro é trabalhista. Nossa, mas tanta informação e tal. Mas eu entrei fazendo um curso do Senai para entrar na Embraer, entrei como agente de produção. Eu lembro até hoje. Eu entrei meu curso no Senai acabou na sexta-feira. Eu fui contratado no sábado e no domingo eu estava em missão em São José dos Campos para aprender a trabalhar na dianteira do RJ 145. Tão rápido assim? Para vir para Botucatu. Então, para ver como que as coisas numa empresa, elas são bem dinâmicas, né? Uhum. Então, eu tive muita sorte, Deus abençoou muita gente com relação a isso. E aí, depois eu fui trabalhar como agente de produção na Embraer. Na Embraer. Mas eu sempre quis ser advogado. Então, eu estava trabalhando para eu poder pagar a minha faculdade, né? Então, eu estava trabalhando. E nesse meio tempo, eu também fui convidado a dar aula no Senai. Então, eu dava aula no Senai. Naquele ano que a Embraer contratou 600 pessoas em um ano só. Eu tive a oportunidade de ajudar a treinar essas 600 pessoas, trabalhando na produção, e depois eu comecei a fazer faculdade de Direito, né, que é o que eu gostava, que eu gostaria, que eu sempre sonhei fazer. E nesse meio tempo que eu trabalhei na produção, trabalhei em alguns conjuntos, eu lembro até hoje, eu comecei a trabalhar no atuador da dianteira direita do ERJ 145. Né, então, com muito orgulho eu falo isso, porque daí a gente aprendeu muita coisa. E ali a gente aprende disciplina, aprende controle, aprende a tolerância, tem alguns furos de precisão que tem 0,126 milímetros de tolerância, o risco. Então a Embraer para mim é uma das maiores empresas do mundo para se trabalhar.
e de qualidade para o empregado também trabalhar. Então eu fiquei lá 23 anos, trabalhando na Embraer. Como ajudante de produção, depois fui mecânico montador, aí depois eu fui analista de desenvolvimento da produção, depois eu fui analista de recursos humanos, depois eu fui analista jurídico, e depois eu virei advogado. Depois virei advogado corporativo, né? Então, isso me deu uma visão que eu não consigo nem mensurar de quão importante que é, de experiência de trabalho de empresa. Eu consegui enxergar desde do cargo de entrada de uma companhia, as reuniões que eu fazia era com o vice-presidente da companhia, depois. E eu conseguia ter trânsito em todas as áreas, porque eu permeei por todas as áreas. Então eu conseguia dialogar com todas as áreas e conseguia entender qual é a dor e qual é o sucesso de cada uma das áreas e cada um dos profissionais. Então isso me deu uma experiência importante. Eu tenho muito orgulho disso, né? Grandes marcas no mundo adotam isso, né? Então, se a gente pegar o McDonald's, o gerente do McDonald's, ele limpou o chão, né? A Embraer não é diferente, então. Você acha que ela direciona tudo isso para que o funcionário possa ter essas vivências? Funcionário não, colaborador. A Embraer é uma empresa que ela abre muitas portas e muitas oportunidades. Sempre tem, né? Sempre tem, para os empregados que pleiteiam o seu desenvolvimento. Se tem um empregado que ele quer se desenvolver e estudar, a Embraer dá oportunidade. Não há como falar que ela não cede a oportunidade, muito pelo contrário. Ela tem oportunidade. Aí vai da pessoa também, ela arregaçar a manga, caminhar. Eu brinco que quando eu comecei a fazer faculdade, ainda não tinha faculdade de Direito em Botucatu. Aí quando eu terminei o meu primeiro ano, abriu a faculdade aqui. Eu pensei, ou eu volto um ano e faço Botucatu, ou eu continuo depois e viajo todo dia. Eu preferi continuar viajando todo dia. Eu entrava às 5h30 da manhã, só que eu ia dormir às 1h. Sei bem o que é isso. Aí eu escuto hoje o pessoal na geração de 18, 19, 20, 21 anos falando, nossa, tá difícil pra mim, não sei o que. Falei, gente, cara... Você sabe o que é ônibus chegando meia-noite e meia na catedral. Cara, dá pra fazer. Ou se dá. Dá pra fazer, entendeu? Então, assim, tem o ônus e o bônus, né? Tem o ônus e o bônus. Eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade, né, eu trabalhava numa área em que só eu não tinha carro. Todo mundo tinha carro. Mas eu fazia faculdade, né? Então, aí... E os colegas não. É o que você escolhe pra sua vida. É o que você escolhe pra sua vida. Então, talvez você tenha que perder um pouco pra ganhar depois. Eu sempre falo assim, para eu ter sucesso em alguma coisa, eu vou ter que abdicar de algumas coisas. Eu não vou ter sucesso sempre, em tudo. E o sucesso, ele vem com várias derrotas, junto com o sucesso. Nada vem de graça. Então, você tem que perder várias vezes pra você conseguir ganhar. E a vida assim funciona pra todo mundo. Então, e sempre vai ser assim. Então a gente tem que olhar pra frente, olhar, dá pra fazer? Não sei. Não, dá sim. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Se eu ter vontade, eu consigo. Então a gente precisa arregaçar a manga e fazer. Então eu tenho muito orgulho disso daí. Me deu uma bagagem, assim, espetacular de companhia, de organização, de área, de diversos departamentos. Como eu trabalhava no jurídico, e o jurídico ele apoia todas as áreas da companhia, então pra mim também era um pouco mais fácil apoiar as áreas, porque eu já tinha passado pelas áreas. Então eu já sabia como funcionavam todas as áreas, né? Então, só tenho a agradecer, elogiar e torcer, e eu sei que a Embraer vai muito para frente, e o horizonte da Embraer, ele é infinito. Bom, a gente vai tomar uma água aqui, daqui a pouco tem mais assunto pra gente debater com o Leonardo Pacheco aqui no Radar da Prever FM. Prever FM. 12h31, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo pra você. Hoje recebendo o Leonardo Pacheco, que é advogado, como que a gente combinou fora do ar? Advogado especialista. Advogado trabalhista. Advogado trabalhista. Especialista em empresas. Especialista em empresas. E aqui a gente não está falando contra o empregador, contra o colaborador, né? Pelo amor de Deus, a gente está olhando um outro lado do balcão. Tem pergunta aqui. Bom, primeiro quem está mandando um abraço para você é o Rodrigo Quintino, conhece? Nossa, parceiraço. Nossa. Falou assim, ó, esse conhece o que está falando. Um grande abraço para o Léo Pacheco. Esse aí também é uma instituição lá da Embraer, né? Esse é. Patrimônio já. Desde que eu conheço por gente, ele trabalha lá. Aí tem uma pergunta aqui. A pergunta. A média de... Me ajuda com a nomenclatura se ela está correta. Turnover. É isso, né? No mercado geral brasileiro é de 37%. O custo de uma rescisão é de aproximadamente 1,5, 2 vezes o salário do colaborador. Juntando essas informações,
Devemos entender que, entre aspas, o gasto com colaboradores desligados representa 1/3 da folha de pagamento. Daí a pergunta: melhorar o processo de contratações e antever possíveis situações futuras de processos, na prática, gera economia para a empresa? Quem perguntou foi o Felipe Pacheco, não sei se você conhece. Já ouvi falar desse rapaz aí já. Uma pergunta muito bem elaborada por ele, né? Primeiro que eu acho que talvez essa fonte esteja um pouco alta, né, de 35%. Talvez esses 35% seja no segmento do serviço. Uhum. Talvez não um número nacional. Tá. Mas na área de serviço talvez seja alto, mas na área nacional um pouco mais baixo o número de turnover. Turnover é a entrada e saída do empregado. Tá. Né? E sim, está correto, né, que é um custo elevado para a companhia as rescisões. E sim, também, é uma bandeira que eu defendo, que se nós fizermos um processo de admissão mais estruturado, mais robusto, que tem um pouco mais de cautela, talvez ele demore um pouco mais, crie 1 ou 2 etapas para a gente poder contratar um empregado e que seja de uma maneira mais assertiva para aquela vaga, com certeza o turnover vai ser menor e a rescisão também vai ser menor. Mas é um custo doído para o empregador, é um custo doído para o empresário toda a rescisão. Imagine que eu contrato um empregado e que eu não consiga desenvolvê-lo na minha companhia, que eu não consiga aproveitar na minha companhia, que ele fique insatisfeito na minha companhia, que ele não fique feliz na minha companhia e ele saia. Eu só tive custo. Né? Eu não treinei uma pessoa, eu não tive, na curva de aprendizado que todo empregado tem, eu não consegui diminuir essa curva, eu não consegui evoluir com ela e eu tive que fazer toda a rescisão dele. Então é um custo para o empregado, é uma situação doída para o empregador, sim. Então, na minha visão, se a gente fizer um processo mais robusto, mais acurado, mais cuidadoso na admissão, nós conseguimos ser um pouco mais assertivos e manter mais os empregados. Óbvio que o mercado hoje está um pouco mais aquecido e as ofertas também são um pouco mais vastas, assim. Então a empresa, o empregador também precisa ter um pouco mais de atração para reter o empregado também. Que tipo de prestação você faz ali? De repente alguma coisa pontual? Ou um contrato onde você vai atuar a médio e longo prazo? A gente faz um diagnóstico, quando oferece o trabalho, a gente encaminha primeiro um formulário preliminar para a companhia para entender qual é o cenário. Né? Para a gente entender... Analisar tudo, qual que é a situação que ele encontra hoje. Assim, e Júnior, a gente desenvolveu um trabalho, eu falo isso com muito orgulho, quando eu apresentei para o escritório, Pérez A1, e a gente consultou várias IAs para ver isso daí, e várias empresas que atuam no mercado para isso. E sem falsa modéstia nenhuma. O nosso trabalho ele é muito mais abrangente. A gente tem um checklist de quase 800 perguntas. Se eu for procurar uma IA agora, eu não vou ter mais 30, 60. Uhum. Né? Então a gente consegue olhar muito mais isso. Então a gente consegue olhar da governança, da gestão, até aquilo que está oculto na gestão do empregador. Se ele é um empresário, ele tem alguns gestores na empresa dele, e que são cargos de confiança, né? Eventualmente algum passivo de assédio, de denúncia possa existir. A gente consegue enxergar isso também. Né? Então a gente olha toda a folha de pagamento, todas as rúbricas que tem, se elas estão batendo com a ficha de frequência do empregado, às vezes tem uma discrepância, algum desvio ali. A gente olha todos os acordos coletivos de trabalho, convenção coletiva de trabalho, também ela tem que estar observada, porque ela às vezes ela enxerga, e o regulamento interno, eles enxergam aquilo que está oculto na Constituição Federal e na CLT. Então aí vem o regulamento interno, vem um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, para enxergar o que está oculto ali ou que não está explícito na CLT. A gente olha tudo isso, além dos processos que têm maior incidência daquela companhia. Então a gente consegue entregar um raio-x com metodologia, com entrevistas, nós entrevistamos as pessoas, nós fazemos uma pesquisa randômica, óbvio que eu não conheço as pessoas das empresas, né? Eu não conheço ninguém. Então a gente olha numa pesquisa randômica, a gente entrevista as pessoas e começa a confrontar a documentação que a gente analisou. Então a gente analisa uma porcentagem, depende muito do tamanho da companhia, isso, né, para que seja bem acurado os dados, para que sejam confrontados as informações. Elaboramos um diagnóstico, um plano de ação, entregamos uma apresentação executiva e um plano de ação com um quadro de uma matriz de risco. Então eu já entrego para o empregador o que ele tem que olhar agora, nesse momento, respondendo a sua pergunta de médio e longo prazo, o que ele tem que... Agora. Se tiver uma fiscalização, você vai tomar nesse ponto aqui.
a médio prazo, eu deixo lá. O risco é tal, você tem um plano de ação para você implementar. E tem umas situações que, assim, não estão ruins, não estão irregulares, elas estão de acordo. Mas vale uma atenção futura, se você tiver a oportunidade de observar isso e dar uma robustez nesse ponto. Então, o trabalho é de imediato, a médio e de a longo prazo. Depende muito da expertise ou da tecnologia da empresa, da companhia e do tamanho dela também. Muito bem, 12h37. Rápido break, daqui a pouco a gente volta conversando com o Leonardo Pacheco aqui no radar da Prever FM. 12h40, voltamos. Eu quero aproveitar e falar da Peixaria Eagle. Olha só, se você está procurando peixes, frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, uma dica muito legal, a Eagle Peixaria, tá? Você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições, tá bom? Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família, tá? E o melhor, na Eagle Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança e aquele cuidado de quem entende do assunto. A Eagle fica na Tenente João Francisco, 386, na Vila dos Lavradores. Agora, se você quiser, se você preferir, pode fazer a sua encomenda pelos contatos, tem telefone, que é o 3361 6010, ou tem o WhatsApp, anota aí, 99781 2200, tá bom? Passe na Eagle Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Eagle Peixaria, amor de família pelo seu pescado. 12h41. Leonardo, e o Colégio Embraer, hein? Que é uma referência em todo o Brasil. O Colégio Embraer, eu falo que eu tenho muito carinho pelo Colégio Embraer, né, que é sempre um dos top do país. Né? Quando você olha o ranking de aprovação em universidade dos alunos, o Colégio Embraer ele chama muita atenção. Né? E eu tive a felicidade de trabalhar, né, diretamente na implementação do colégio. Olha que legal. Eu estava na Embraer, né? Fui escolhido lá, junto com outros profissionais, para ajudar na implementação. E o colégio ele teve uma característica muito importante, que a empresa ela se predispôs a implementar o colégio com todos os custos, toda a manutenção e assim por diante. Só que aquela região, aquele imobiliário, não era da Embraer, né? Então, necessariamente, existia uma regularização para ser feita ali, né? E o terreno ali era do Estado, né? Do Estado. Então, nessa época, me deu uma bagagem enorme com relação à regularização imobiliária, parceria com o governo público. Então, naquela época era o governador Geraldo Alckmin, tivemos reunião com o Geraldo Alckmin para ele fazer um projeto de lei para passar pela Lesp, a Lesp voltar para a sanção dele, voltar para a doação do município, projeto de lei, na época, o prefeito João Cury, para o legislativo voltar para o João e para depois doar para a Embraer, e aí a Embraer conseguir fazer a implementação do colégio. Tem uma história que é bastante interessante, eu conto isso para todo mundo, que me marcou muito essa história. Uma das vezes que eu estava lá em São Paulo para fazer reunião na Secretaria de Planejamento, nesse dia era para ir eu, o Dr. Sérgio João e o João Cury, né? Então foi anunciado lá que o pessoal de Botucatu estaria lá em uma dessas reuniões. E por uma questão de agenda, o João não pôde estar presente. Então estávamos só eu e o Dr. Dr. Sérgio João. E Júnior me chamou muita atenção. Nós estávamos sentados lá, cada um com seu material, com sua pasta, e começou a vir uma senhorinha andando de lá, do gabinete. Uma senhorinha, parecia minha avó, né? Uma senhorinha com um tapuerzinho na mão, né? E isso aí, eu achei estranho, né? Aí ela chegou assim, cadê o pessoal de Botucatu? Somos nós dois aqui? Eu falei, somos nós, né? Cadê o Joãozinho? Eu falei assim, Joãozinho é o prefeito João Cury? O Joãozinho, cadê o Joãozinho? Eu falei, por uma questão de agenda, ele não pôde estar presente hoje. Ela falou assim, ai, que pena. Pôs a mão no tapoer dela assim, eu fiz o docinho que ele gosta. Olha só. Júnior, nessa hora eu falei assim, ganhamos. Ganhamos toda a regularização, a aprovação. Queria, fez. Aí, por que eu gosto muito dessa história? A história me chamou muita atenção e eu contei pro João várias vezes, né? Eu conto pra todo mundo essa história. Você não trouxe o doce pra casa, né? Não, ela não deixou. Ela não deixou. Por que eu conto essa história? Eu acho que ela é relevante. Fora todo o aprendizado que a gente teve, toda, né, a experiência que a gente adquiriu, mas que a intervenção saudável, correta, uma intervenção leal do poder público, ela é importante. E ela causa efeitos significativos para a sociedade. Um deles é um colégio desse nível no Botucatu, que ajudou a elevar
todo o ensino da região, porque as outras escolas tiveram que acompanhar isso. Né? Eu acompanhei a estrutura e a montagem do colégio. Para montar os laboratórios, nós olhamos os melhores hospitais, no caso da saúde, os melhores empresas que tem no Brasil e colocar no colégio. Né? Então, o poder público interessado, positivo, é importante para o desenvolvimento. Nessa situação que o João ele tinha trânsito lá, então aí a gente pensa assim, não dá para Botucatu ficar sem deputado federal estadual, que sejam importantes. Não dá. O João era prefeito e tinha trânsito e conseguiu cortar muitos caminhos nossos naquele momento. E em tempo recorde, a gente conseguiu aprovação na Lesp e aqui em Botucatu também. Então, e isso fez com que o colégio estivesse aí até hoje e vai ficar por vários anos e que os egressos do ensino público tenham a oportunidade de ter um ensino de qualidade e disputar as faculdades estaduais, federais do país de igual para igual qualquer outro tipo de aluno. Então isso eleva o nível de educação que é importante para o país nosso, que é importante para o município nosso e que chama atenção. Quando você fala de atuação do poder público, né, você tem um pouco desse espírito público, né? Eu gosto, viu, Júlio, de estar acompanhando o que está acontecendo, eu gosto de ajudar, né? A gente sempre se colocou à disposição, né? Na época, assim, eu acho que Botucatu foi muito feliz com os mandatos que antecederam. Os dois do João, acho que foi um divisor de águas. O Pardini, espetacular. O Fábio agora dando continuidade nisso. Então nós tivemos bons gestores públicos que ajudaram o município de Botucatu a chegar no que é hoje. E a gente olha para o município de Botucatu hoje, a gente olha assim, olha para frente. Eu não olho para o que eu tenho que fazer ou remediar. Eu olho para aquilo que eu tenho que desenvolver, para que eu tenho que crescer, para aquilo que eu tenho que evoluir. Então, o olhar hoje do município de Botucatu é para frente na evolução, no crescimento, não naquilo que eu tenho que consertar. Óbvio, tem coisa para arrumar, tem coisa para se ajustar e sempre vai ter. Isso nunca vai deixar de existir. Mas, e o relacionamento enquanto eu estava na Embraer, depois eu fui trabalhar na Bracel, fiquei quase 2 anos na Bracel também, né? A gente tinha muita relação com a gestão pública dos municípios, né? Então, de Botucatu, na época do João, o marco foi o colégio. Na época do Pardini, o marco para nós, não foi na pandemia, foi extremamente importante, porque as empresas tinham que funcionar. E vinham aquelas determinações de saúde para preservar as pessoas, e corretas. Só que a preocupação nossa, enquanto empresário, enquanto empresa, é que não intervisse ou paralisasse a produção da empresa. Então a gente fez uma parceria muito boa naquela época com o Pardini, nos protocolos de saúde. Do Pardini e do André Spadaro naquela época. Então, e cara, assim, muito saudável isso, né? Nenhum protocolo de saúde que o Pardini publicava naquela época, nós desconhecíamos. Porque nós íamos ser afetados diretamente. Nós e todas as outras empresas. Então era muito alinhado as coisas. Então estreitamos muito relacionamento para o progresso, para continuar, né? Então eu acho que o município de Botucatu, ele foi muito bem abençoado com relação à gestão pública. E daqui para frente, creio eu e espero também que seja assim. Você se vê trabalhando na gestão pública? Eu me vejo apoiando a gestão pública no que ela precisar. Uhum. Né? Hoje eu trabalho no escritório Pérez A1, a gente tem muito trânsito com o poder público também. Quando eu trabalhava na Embraer, eu tinha, na Bracel também tinha, e hoje eu continuo tendo. Então eu me vejo apoiando no que precisar a gestão pública para o bem do município. E como é que foi essa passagem pela Bracel? Você só trabalhou em Gigante também, né? Tive muita sorte, né? A Bracel, ela é uma empresa nova, relativamente nova, mas multinacional, um investimento absurdo, mais de 5 bilhões de dólares para a cidade de Lençóis Paulista, de um grupo asiático. E aí eles precisavam formatar e apoiar no desenvolvimento do setor jurídico da empresa. Então, a gestora do departamento já me conhecia, por ter trabalhado junto na Embraer, em um escritório que ela trabalhava. Ela me convidou para trabalhar lá e foi uma experiência muito boa para mim também. Aprendi muitas coisas que eu não conhecia, né? Apesar de estar trabalhando na Embraer, aprendi muitas coisas lá. Desenvolvemos muitos trabalhos muito bacanas na Bracel também, né? E, assim, é uma gigante também, assim, sem limites também, né? Com projetos de expansão absurdos também e que emprega hoje muitas pessoas de Botucatu, né? Como eu, por exemplo, na época que eu estava lá. Então, também é saudável para Botucatu, é saudável para a região, né? Quando uma grande empresa multinacional se instala na região, toda a região ela é atendida por isso, né? Então, a Bracel também é uma gigantesca, uma empresa do ramo da celulose, né? Do agro,
Então eu tive muita felicidade de trabalhar lá também, ajudar na formatação do departamento jurídico de lá. E também uma empresa sem limite, sem horizonte para percorrer. Foi uma experiência muito boa, muito agradável que tive lá também. Você faz parte de uma geração de transição, né? Nós fazemos parte de uma geração de transição. Então você começou a estudar, a gente começou a estudar, a gente não tinha tecnologia, né? Fora do ar, a gente tá falando de IA agora. Mal a gente tinha um telefone celular, né? Que era naquela época, né? Não era nem o smartphone. E você com tantos anos de Embraer, falando agora aí da Bracel, como é que você vê essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho agora, com todas essas facilidades, né? Você já citou no bloco anterior, não dá para fazer, tá difícil minha vida. Pô, você não viveu o que a gente passou aí, né? Você não comeu o pão que amassaram, né? Você está comendo um pãozinho fresco aí, né? Você acha que falta um pouco mais esse espírito de buscar, de determinação para essa nova geração, porque eles têm tudo ali? Eu gosto muito de ir nas escolas da palestra, né? Então eu costumo falar que o conhecimento é seu, a informação ela é volátil. Uhum. Né? Então eu faço questão de falar isso aí, o conhecimento é seu, a informação ela é volátil. E a informação hoje você tem o que você quiser, do planeta Terra inteiro você tem aqui. A informação que você tem. Agora, o que você vai trabalhar com essa informação, aí é seu. Aí depende de você. Né? Então, a informação ela não vai substituir o conhecimento. Ela pode aperfeiçoar, ela pode aprimorar e pode facilitar naquilo que a pessoa se predispõe a fazer. E aí é da pessoa, né? Então é uma geração muito bacana essa agora de IA, de tecnologia, né? Essa transição que você comentou que nós vivemos e que nós estamos vivendo, estamos aprendendo, na marra a gente teve que aprender a evoluir e aperfeiçoar e acompanhar. A geração de agora, talvez ela não tenha tido a oportunidade de ralar aquilo que a gente fez no começo, talvez as coisas sejam um pouco mais na mão, a informação é na mão hoje, mas vai depender muito de como ela trata essa informação. Não mudou a garra, o anseio, a vontade, a predisposição, a determinação da pessoa. Ela tem que ser a mesma. O cenário é um pouco diferente, o futuro é um pouco diferente, mas a pessoa que tem garra, determinação, predisposição, vontade, ela vai se destacar. Mesmo hoje, em que a informação ela é 100% à vontade para todo mundo, se a pessoa ela for o diferencial, ela se destaca. Se ela não tiver nada disso, ela vai ser igual a todo mundo. Igual a todo mundo, ela não vai se destacar. Ela vai ter que se conformar com o comodismo e com o ambiente que ela se encontra. Então, esse negócio de regaçar a manga, eu acho que a geração para trás da nossa, a nossa ou a próxima, isso eu acho que nunca vai mudar. Quem regaça a manga é diferente. Você falou de comunicação com o jovem, né? Você tem uma experiência valiosa também de se comunicar, de ter interação com o jovem dentro da Igreja Católica, né? Eu esse ano vai fazer, não vai, olha para mim aqui, eu vou falar assim, nossa, não parece, fala que não parece, né? Olhando para mim aqui, fala que não parece, mas faz 30 anos que eu fiz o meu mini TLC, que é o mini treinamento de liderança cristã. Tudo isso já 30 anos, Fala, aí, pô, não parece, né? E depois eu fiz o meu mini TLC e depois eu fiz o TLC, que é o treinamento de liderança cristã. Isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Na adolescência a gente podia, e como pode hoje, todo adolescente, todo jovem, ele pode escolher vários caminhos e aquilo que ele escolher vai determinar a vida dele. Então, como eu fiz o meu mini TLC e meu TLC, isso determinou muito a minha vida, né? Então, o TLC, ele prepara líderes para atuar na sociedade, né? Então, que eles sejam bons profissionais, bons estudantes, bons pais, boas mães de família, né? Que sejam com princípios éticos e valorosos, né? Então, isso eu aprendi dentro de casa, com os meus pais, com os meus avós, e isso só veio aperfeiçoar quando eu fiz parte do mini TLC e do TLC. E depois fui atuar na Crisma também da Catedral, né? Então, a gente fez vários projetos, aí com o Padre Emerson lá, a gente fazia projeto na Fundação Casa, né? Então, a gente fez alguns projetos na Fundação Casa. Hoje, na OAB, a OAB vai à escola, então eu gosto muito dessa faixa etária de falar com o jovem, eu gosto bastante disso, Uma vez a minha esposa me acompanhou, né, em uma dessas vezes que eu fui falar com os jovens, ela falou assim, nossa, você é louco de falar desse jeito, você é maluco de falar desse jeito. Eu falei assim, mas você vê quem não prestou atenção. E aí a hora que a gente sai, quem não vem falar com a gente. Então é um jeito especial, um jeito importante de falar, você tem que se conectar. Hoje a conexão pelo celular é muito, muito fluida, muito solta. Mas se você olha no olho, fala a verdade, fala a língua da pessoa, fala a língua do jovem e fala as situações do que ele está passando hoje,
ele se conecta com você. E aí você consegue entrar e jogar algo de valor para ele. Você consegue jogar algo de importante para ele. E que talvez isso faça diferença na vida dele para sempre. Então, sempre gostei muito de atuar na juventude, nos projetos de ação, no TLC, no Menino TLC, nas comunidades de jovem, na Catedral, que fazia parte da Crisma. Sempre gostei muito disso, me sinto muito à vontade com isso. Me sinto muito tranquilo com isso. Tem gente que gosta de fazer várias coisas para relaxar. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar atuando. Eu gosto de estar movimentando. Eu gosto de estar movimentando as pessoas, movimentando a sociedade, movimentando os jovens. Eu acho que isso é um futuro promissor para as pessoas. Leonardo, alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de ter respondido? Cara, eu gostaria de ter respondido que eu amo minha família, cara. Eu adoro minha esposa, adoro minha filha. Eu tô passando um momento muito especial da minha vida agora. Minha filha tem 10 meses. É um negócio espetacular. A hora que eu chego em casa, você olha para aquele rostinho, você acorda de madrugada, cara. Eu acordo de madrugada quando ela quer mamar. Júnior, ela não tá chorando. Ela tá dando risada, cara. Ela tá feliz. Né? Então, aí quebra tudo, né, cara? Então, eu tenho que agradecer muito a Deus por tudo isso. Minha vida, minha família, meu trabalho, onde eu tô hoje, né? Aquilo que eu já fiz, aquilo que eu vou fazer. E nas minhas orações que eu peço todo dia, eu não peço A, B, eu não peço nada disso. Eu só peço para que Deus me conceda a sensibilidade de interpretar aquilo que Ele me oferece. Porque se a gente conseguir interpretar e com sensibilidade aquilo que Deus está te predispondo, talvez tenha mais sucesso. Talvez consiga aproveitar mais e transmitir para as pessoas aquilo que é de bom. Então eu só peço para Deus tudo isso. Me dê sensibilidade de interpretação. Porque Deus sempre vai mostrar um caminho para você. Só que às vezes você não consegue enxergar. Ou você quer enxergar e por teimosia você vai pro outro lado. Né? Mas é de cada um. Então eu só peço para que Deus me dê a sensibilidade de enxergar um caminho positivo. Você falou da experiência de ser pai, né? Viralizou alguns anos atrás e voltou novamente um vídeo de um técnico de basquete. Eu não vou me lembrar onde que foi, acho que foi na Croácia, alguma coisa assim. E o repórter perguntou para ele por que ele tinha liberado um ala brasileiro. Ele falou assim, por que eu liberei? Ele falou assim, ele achava comum ser liberado para ele acompanhar o nascimento do filho. E o técnico ficou indignado com o repórter. Ele falou assim, você é pai? Ele falou assim, não. Ele falou assim, então um dia você vai entender que ser pai é o ápice da experiência humana. Exatamente. Aquilo me marcou, rapaz, esse vídeo. Vou até procurar para compartilhar depois. Eu vi esse vídeo também, Quando a minha esposa ficou grávida e todo normal, né, do parto, né? E eu tenho um pouco de medo de sangue, sabe? Eu passo um pouco de mal. Vou confessar aqui, confesso, né? Inclusive quando eu vou doar sangue, eu sofro um pouco, tal. Eu vou você nem olha, dá o braço lá, aí. Eu olho assim e tal. Eu vou doar sangue, meu sangue é O negativo, né? Então eu vou lá, dou o sangue, eu sofro um pouco, mas eu vou lá. E aí tem toda aquela expectativa, nossa, o Léo vai passar mal, o Léo vai dar vexame. Minha sogra, minha mãe, todo mundo apostas lá pra me substituir. Eu falei, não, cara, é um momento único da minha vida. Eu vou estar lá e vou lá aguentar. E fiquei lá, aguentei lá, tava com a minha esposa, a neném nasceu e tal. Então, existem momentos únicos da nossa vida, a gente não pode perder. Não pode perder. Mesmo que seja, você tem que superar alguma coisa da sua vida. E a superação faz parte. Se eu não me supero todo dia, eu vou ficar para trás. Então, tanto na área profissional, na área pessoal. Então, a gente precisa demonstrar para as pessoas que o mundo pode ser melhor, ele pode ser cada vez mais interessante para as pessoas, cada vez mais feliz. Existe o ônus, o bônus, existem dificuldades, nunca vamos deixar de existir isso. Sempre vai existir coisa ruim também, mas as boas, elas infinitamente elas prevalecem sobre as ruins. Léo, obrigado pelo bate-papo, pelas histórias, né, pela prestação de serviço hoje aqui no Radar. Júnior, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, foi muito leve, muito tranquilo. Eu assisto o programa de vocês, assisto você de manhã, na hora do almoço, à tarde. Né? Então é muito agradável, muito prazeroso. A estrutura de vocês aqui estão, parabéns. Tá? Eu estou sempre à disposição no que eu puder ajudar, aqui no programa, lá fora, o que você precisar. Estou sempre à disposição. Para mim é sempre uma honra, um prazer. Eu agradeço. Maravilha. Obrigado, Léo. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.